Maravilha. Bora começar e vamos codar para ser feliz, né? Vamos fazer uns codiguinhos para divertir aí. Revisando o conteúdo que a gente está vendo em aula, a gente estava falando sobre switch, lembrando a estrutura do switch, né? A estrutura do switch, o switch é uma estrutura de decisão, então ele é um chaveador, né? Você coloca switch, você coloca entre os parênteses a tua variável de análise e depois caso e o valor que representa essa variável. Então, se eu estou trabalhando aqui com uma variável do tipo int, vou colocar valores int aqui. Se eu estou utilizando aqui variáveis do tipo char, vou utilizar valores do tipo char. Se eu estiver utilizando variáveis do tipo boolean, valores booleanos aqui. Se eu estiver utilizando, e aí somente válido para as novas versões do Java, se eu não estou enganado, eu tenho que me confirmar isso aí, eu não encontrei essa informação. Mas eu acredito que seja a partir da versão 17 do Java. Quando eu coloco uma string, ele consegue ler uma string aqui. Então, com string funciona a partir das novas versões, versões antigas não funcionam. Então, já fica sabendo dessa possibilidade. O switch, depois que ele entra em um dos seus casos, ele continua percorrendo todos os demais. Para que isso daí não aconteça, eu utilizo um break para parar essa estrutura daqui. Quando a gente tem o teste de alguns valores e eu preciso verificar se o valor informado é diferente dos que eu estou testando, ou seja, tipo como se fosse um else do if, nós temos a opção default. A cláusula default, dentro do switch, é como se fosse o else. Em outras linguagens, você pode encontrar ela escrita realmente como else. Já vi também em outras linguagens chamada de other case. Então, são os cases e o outro caso, né? Os casos e o outro caso. E aqui é caso e opção padrão. Se não é nenhum dos casos, ele executa a opção padrão. E isso daqui é legal porque o switch ele abre um bloco apenas e dentro dos cases eu posso colocar várias linhas, não necessariamente só uma. Eu posso colocar várias. E não há necessidade de abrir bloco dentro dos cases, porque essa chave daqui, esse bloco que já foi aberto, já está contabilizando para tudo. Então está tudo tranquilo aqui. Nosso exercício fala do seguinte: desenvolva um programa em Java que receba 2 valores inteiros e um símbolo da operação aritmética. Ou seja, eu preciso receber de alguma forma ou uma string ou um char que tenha o valor mais, menos, asterisco e barra, né? E calcule e mostre a operação. Então eu entro com os 2 valores e digo qual a operação que deve ocorrer com esses 2 valores. E aí a gente montou essa estrutura, né? Na nossa calculadora, a gente montou da seguinte forma. Fizemos o import do Java Util Scanner, então nosso scanner, porque a gente está solicitando entrada de valores. Como a gente vai ler números e string, que são os símbolos da operação aritmética, para não ter dor de cabeça, já criamos aqui 2 scanners. Um para ler os números, apenas números, e outro para ler a string que a gente está fazendo. Criamos as nossas 2 variáveis inteiras que receberão os valores numéricos. E eu criei aqui também, para a gente brincar, a string operação. Ela vai armazenar o mais, o menos, o asterisco ou o barra, né? Fizemos, então, uma apresentação de uma mensagem lá para o usuário, entre com o primeiro número. Aí, para o primeiro número, nós atribuímos o nosso objeto de leitura de números, o leia, que é do tipo scanner, que a gente criou aqui em cima, e tem uma expectativa que o próximo valor que virá é um inteiro. E aí a gente está lendo um próximo valor inteiro através do nosso objeto de leitura leia, nosso scanner. O mesmo processo se repete aqui para o segundo número. Então, fizemos o primeiro número, segundo número, lemos um, lemos o outro. Está aqui a parte dos números, que é exatamente o que está sendo solicitado aqui. Desenvolva um programa em Java que receba 2 valores inteiros. Os 2 valores inteiros acabamos de receber. Após,
a gente fez lá um system para mostrar, e ainda coloquei aqui, né, quais são as operações que ele tem disponível e o que a gente deveria digitar, né? Informe uma dessas operações, e aí a operação que foi criado aqui como string, nós estamos utilizando agora o nosso objeto de leitura leia str, leia string, e ele tem uma expectativa de ler uma linha toda, next line. E aí a gente pode inserir esses valores, dando Enter, ele vai efetuar a leitura. Após a entrada dos dados, nós estamos aplicando a seleção, né, a decisão através do que a decisão que vai acontecer através de um switch sobre a operação. Então, switch entre parênteses a operação, então a operação está lá. A gente abriu o bloco de comando aqui no switch, fechou lá embaixo, e você pode perceber que dentro do switch não há mais aberturas de chaves. A gente só vai precisar se a gente criar, por exemplo, uma estrutura de um if, de um while, sei lá, de um for, alguma coisa que precise do bloco. Se eu só estiver colocando os comandos, não há necessidade de abertura de bloco. Estou testando agora aqui, caso, entre aspas, né? Ou seja, isso daqui é uma string. Entre aspas, mais. Eu estou verificando se é uma string mais. Se caso seja a operação seja mais, nós iremos imprimir a mensagem a soma é, e a gente vai realizar a operação de soma. Lembrando que quando eu estou concatenando algo com uma string, eu preciso, se eu quiser que essa conta seja realizada primeiro, eu preciso mudar a ordem de execução. Então, eu preciso colocar ela entre parênteses. Então, eu coloco ela entre parênteses. Vai acontecer a operação matemática, aritmética de adição. Ele vai somar esses dois valores. E aí, depois que ele tiver o resultado disso, aí sim ele vai gerar a concatenação com o string virando um texto para poder ser exibido. A mesma coisa a gente fez com os demais, né? Após cada operação, a gente deu um break para ele sair desse bloco daqui. Quando ele sai desse bloco, ele cai exatamente aqui depois desse fechar de chaves. Não tem mais nenhuma instrução, fecha o método principal, fecha a classe, acabou o nosso programa. Então, quando eu dou um break aqui, ele vai sair de tudo e vai acabar saindo do programa em consequência. Nós temos aqui o mais, o menos, o asterisco e o barra, estão lá todos os nossos casos, e uma exceção muito importante de lembrar é que quando a gente utilizou aqui o barra, a gente está fazendo divisão de dois inteiros. A divisão de dois inteiros gera como resposta um inteiro. Para que isso daqui não fique fixado apenas em valores inteiros, que eu possa ver, por exemplo, se eu entrar com o valor do número 1, 3, e o valor do número 2, 2, 3 dividido por 2, se não for convertido um deles ou os dois para double, a resposta da divisão de inteiros de 3 por 2 é 1. Porque 3 dividido por 2 dá 1. E ele não vai fazer mais nada, porque não tem ponto flutuante, não tem parte fracionada. Então, ele ignoraria. A resposta seria 1. E a gente gostaria de ver um 1,5. Então, a gente faz a conversão do primeiro valor para double, pode fazer do segundo valor, ou ainda poderia converter os dois para double sem problema nenhum. Não há prejuízo em fazer isso daí. Caso o valor digitado aqui em operação não seja nem mais, nem o menos, nem o asterisco, nem o barra, ele vai cair aqui na opção default. A opção default, ele vai colocar lá operação inválida. E aí, ele vai finalizar o programa. Compilando para a gente ver, executando, nós temos lá, entre com o primeiro número, entrei lá com o valor 3. Entre com o segundo número, valor 2. Entre com a operação, aí eu coloco uma operação, sei lá, joguinho da velha. Dou Enter. Operação inválida. Finaliza o programa. Rodando novamente. 3, 2. Vou colocar aqui mais. Quando eu coloco mais, ele vai executar a soma. Então, 3 mais 2, 5.
Se eu executar novamente, colocar os valores 3, 2, menos, 3 menos 2, 1, 3, 2, e eu utilizar agora asterisco, 3 vezes 2, 6. E por último, para fechar os nossos testes, colocando 3, 2, vou colocar aqui a barra. Vai dar 1,5. Ele dividiu. Então é legal que ele está fazendo a divisão e está mostrando a parte fracionada. Se eu não fizer aquela conversão do cast, né? Então, se aqui não tiver a conversão, o cast para double, ele iria dar como resposta apenas 1. E é isso que eu quero evitar, que ele dê o valor 1. Então, só para não ter confusão dos valores. E aqui, belezinha, a gente conseguiu montar a nossa calculadora. Estendi o nosso desenvolvimento para uma segunda versão, por quê? Acontece que, dependendo da versão do Java, se for uma versão mais antiga, o switch não consegue ler string. Então, ele não consegue fazer essa comparação aqui de strings. Quando isso acontece, quando a versão que você tem não possibilita isso, tem uma solução. A gente pode fazer uma solução, que é o que a gente fez aqui na versão 2, calculadora versão 2. Temos exatamente os mesmos valores, mesmo processo, até aqui tudo igual. Tudo igual. Só que aí, aqui foi declarada uma variável char, eu chamei de OP, e agora eu estou utilizando um método da string chamado char@. O método char@ é o caractere na posição. E eu estou dizendo que é o caractere na posição 0, ou seja, o primeiro caractere do que eu digitar. O primeiro caractere do que eu digitar, ele vai transformar, vai pegar ele, né, da string, e vai transformar ele em char. Note outra diferença importante. Como essa variável é do tipo char, eu não estou mais utilizando aspas, eu estou utilizando apóstrofo. Então, o delimitador de char é apóstrofo, o delimitador de string são aspas. Então, quando é somente um apóstrofo, char, quando são dois, olha lá, dois juntinhos, é um caractere só representado, viu? Não são dois apóstrofos um do lado do outro. Quando o caractere é a aspas, nós temos aqui uma string. Então, diferenças que nós fizemos para adaptar, dependendo da versão que você estiver utilizando, é transformar o que nós estamos lendo aqui em char, e aí a gente vai comparar com valores do tipo char. É somente essa a adaptação que seria necessária. Então, quando não há a possibilidade de teste direto de string, há necessidade de fazer essa conversão, e lembrando que a gente vai testar com valores do tipo char. E mais uma coisinha importante, valores do tipo char permitem apenas um caractere. Não mais que um, não menos que um, é um, sempre um. Então, por exemplo, se eu tivesse colocado alguma coisa que tivesse 2 ou 3 caracteres aqui, isso daqui não seria válido. Então, não daria certo fazer esse tipo de conversão. Se não é possível atualizar a versão do Java, então você pode fazer dessa maneira daqui. Eu sei de vários sistemas legados onde roda. Eu já vi um sistema legado de uma empresa que está rodando com Java 6. E por conta de compatibilidade com um monte de coisa que tinha sido utilizado na época, não é migrado nem para o Java 8, que é uma quebra gigantesca, né, no fluxo de funcionamento das coisas, uma melhoria considerável. O Java 8 foi um divisor de águas, né, e não dá nem para migrar para o Java 8. Tem que continuar usando o Java 6. Então, é uma característica de alguns momentos de desenvolvimento. Quando você pega, por exemplo, IDEs tipo NetBeans, que às vezes já vem com o Java instalado, dependendo do NetBeans que você pega, ele te traz o Java 8. Pode ser que não tenha esse teste, né, de validar com string no switch, nesse tipo de versão. Então, caso aconteça isso, é assim que a gente solucionará. Depois, a gente fez uma conversa sobre como que a gente poderia, por exemplo, ver quantos dias tem um mês. Dado um valor numérico, quantos dias
teria um determinado mês. Só abrir para a gente ver o mês. Está aqui. A gente viu que é possível fazer o teste do mês, né? Então a gente leu o mês e a gente está fazendo o teste com o switch. Caso seja 1, eu vou imprimir 31 dias, break. Caso seja 2, 28 dias, break. Caso seja 3, 31 dias, break. Caso seja 4, 30, break, e assim para todos os meses. Porém, a gente conseguiu perceber que temos duas coisas boas que a gente pode fazer. Se a gente quiser, por exemplo, organizar os nossos dados, a gente pode colocar case 2, que só tem um caso com ele, né, que é o 28 dias, o mês de fevereiro. O 4, o 6, o 9 e o 11 são meses de 30 dias. Esses meses de 30 dias eu posso tratar dessa forma. Case, valor, 2 pontos, case, valor, 2 pontos, case, valor, 2 pontos, e no último eu faço a entrada. E aí ele vai fazer justamente a impressão do 30 dias, e em seguida ele dá um break. A mesma coisa para os meses de 31 dias. Eu não consigo, nessa estrutura, colocar vários valores ou ainda colocar faixa de valores. Eu tenho que descrever, deixar de forma aparente todos os valores que eu estou testando. Então, eu fiz aqui 28, 30, 31 e coloquei, caso seja digitado um valor diferente de 1 até 12, ou seja, de 1, 2, 3 até 11, 12, lá, os valores de meses, ele vai colocar mês inválido. E funciona muito bem, assim como o outro que a gente montou. Tem essa característica legal. Então, se eu entro, por exemplo, estamos no mês 11. O mês 11 é de 30 dias. Se formos verificar o mês 12 é de 31 dias. Se eu digitar, por exemplo, um mês que não exista, mês 40, mês inválido. Então, já faz todos os testes. Isso daí foi o que a gente viu na aula passada, a gente conversou. Dando continuidade, eu gostaria de resolver com vocês este exercício aqui. Desenvolva um programa em Java e receba o preço de um produto e seu código de origem. E mostre o preço do produto junto de sua procedência, conforme a tabela a seguir. O código de origem 1, ele vai informar norte. O código de origem 2, 5 ou 9 informará sul. O código de origem 3, 10, 11, 12, 13, 14, 15, leste. 7 ou 20, oeste. Qualquer outro código, ele vai ter que aparecer lá importado. Então, vamos fazer esse exercício daqui. Vamos montar este exercício. Começando um código novo. Então, um novo programa Java, com o principal já montado. Vamos salvar esse cara daqui. Origem do produto. Chamei ele de origem do produto. Opa. A gente está falando de estruturas de escolha. A gente vai colocar... Opa. Fiz coisinha errada, cliquei em alguém, né? Foi um ops. Origem do produto. Mando salvar. Origem do produto. Origem do produto. Vamos apagar aqui essa bagunça. Vamos revisar o que está sendo pedido. Escreva um programa em Java que receba. Então, eu vou precisar digitar. Se eu vou precisar digitar, eu já vou colocar aqui. Import java.util.scanner. Se eu já importei o scanner, eu já vou criar ele para a gente poder utilizar. Scanner, leia, igual a new scanner, que escaneará a entrada do sistema, system.in.
Feito. Criamos o nosso scanner. Vamos ver. Ele pede para ler o código do produto e o preço. Então, a gente tem o preço a gente pode colocar double, para poder entrar, por exemplo, com 5,7, por exemplo. E aí o código do produto pode ser inteiro, né? Um valor inteiro. Então, um double e um inteiro. Vamos fazer aqui a declaração das nossas variáveis. Então, vou criar aqui int código do produto, double, preço do produto. Criei já as minhas duas variáveis que utilizaremos aí no decorrer do nosso programa. Agora vou fazer a solicitação de entrada desses valores. Como são valores do tipo numérico, eu não preciso de scanners diferentes, apenas um resolve. System.out.print, vou mandar uma mensagem para o usuário. Entre com o código do produto. Vou ler o código do produto. Código receberá o nosso objeto de leitura leia e ele tem a expectativa que o próximo valor seja um inteiro, next int. A mesma coisa a gente vai fazer para o preço. Mandar uma mensagem system.out.print entre com o preço do produto e vamos ler o preço do produto. O preço recebe, então, o nosso objeto de leitura leia, que tem a expectativa que o próximo valor seja um double. Next double. Então, ele tem a expectativa que você digite um valor do tipo ponto flutuante. Lido um, lido outro. O que nós precisamos fazer? Vou voltar ali no nosso enunciado. Dado os dois valores, é preciso dizer qual que é a procedência do produto, seguindo essa tabela. Então, se for 1, vai ser norte, 2, 5 ou 9 sul, e assim por diante. Então, o que precisamos fazer? Podemos utilizar um switch, né? E aí eu coloco no switch a variável que eu estou testando, no caso, código. Switch, código. Agora eu vou testar os valores. Case 1, depois case 5, 2, 5, 9, case 2, case 5, case 9, depois 3 de 10 a 15. Case 3, case 10, case 11, case 12, case 13, case 14, case 15. Depois a gente vai ter 7 ou 20. Case 7, case 20. Depois, qualquer outro valor default, e aí temos a nossa montagem. Então, a gente tem aqui a montagem da estrutura que é solicitada ali. Então, a gente vai colocar aqui system.out.println. E aí a gente vai imprimir norte.
Depois que fez isso daqui, acabou. Então, break. Se for 2, 5 ou 9, a gente vai fazer system.out.println sul. Depois, break. Se for 3, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, system.out.println last. Break. System.out.println, se for 7 ou 20, oeste. Break. Se não, importado. Defoa, system.out.println importado. E aí a gente pode testar o nosso programa. Compilou. Eu escrevi alguma coisa errada. Println. Compilado com sucesso. Rodando. Entre com o código do produto. 1. O produto vale 1.43. Aí, o que acontece? Se eu coloco em inglês aqui, eu preciso que o meu computador esteja em inglês. Como o meu computador está em português do Brasil, e no português do Brasil, o caractere que separa as casinhas depois, as casinhas decimais, é o vírgula e não o ponto. Então, eu tenho que inserir da mesma forma. 1,43. Norte. 2, 7. Sul. 3, 999,99. Leste. 7, 12. Oeste. 4172. Importado. E aí, montado o nosso programinha para solucionar o problema que foi dado aqui. Então, essa tabelinha a gente consegue fazer essa montagem através de switch case, né? Então, o switch case funciona muito bem para esse tipo de solução, né? Fica bacana a gente montar com ele. Pode ser que você opte por fazer por ifs, não tem problema também. Você pode fazer esse mesmo código utilizando estrutura de decisão. Então, a estrutura de escolha aqui é uma boa, mas você pode fazer com estrutura de decisão. Ao invés de usar um switch, usar um if. Poderia ser. Fica um pouquinho cheio de tentativas, mas, por exemplo, esse daqui dá para colocar uma faixa, né? Então, você não comentaria sobre isso daqui. Então, se o código é maior ou igual a 10 e menor ou igual a 15, né? Então, já dá para fazer dessa forma. Essas são algumas características se for montado com if. Deixa eu ver. Beleza. A parte do switch, a gente finalizou. Dúvidas?